Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim a palavra: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não me foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não prevalecerão contra ela. E eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Uma palavra poderosa, onde Jesus estava ali caminhando junto com seus discípulos, e a multidão seguia. E Jesus de repente agora para e olha para os seus discípulos perguntando: quem eles dizem que eu sou? E os discípulos começam a responder. Uns dizem que você é João Batista, outro Elias, outro Jeremias ou um dos profetas. E agora Jesus olha para os 12 e pergunta: e vocês, quem dizem que eu sou? Quando Jesus faz essa pergunta, é porque Jesus ele já tinha uma resposta, que todos que caminhavam com Jesus não conheciam quem ele era. Alguns estavam apenas acompanhando Jesus pelo que ele poderia dar, pelo alimento, pelo pão. Outros caminhavam com Jesus pelos milagres, outros talvez pela bênção, e Jesus sabia disso, ministro Adão. E agora Jesus pergunta para os 12, para os seus discípulos: e vocês, quem dizem que eu sou? Ali a palavra de Deus diz que Pedro, Simão Pedro, filho de Jonas, ele tem uma revelação do céu do Pai, dizendo: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: Simão Pedro, filho de Jonas, isso não foi te revelado por carne ou sangue, mas pelo Pai que está nos céus. Algo que eu quero abrir um parênteses aqui hoje nessa noite. Diga comigo: só tem revelação de Deus quem anda com Jesus. Por quê? Porque Pedro era um dos 12. E Pedro teve essa revelação de Deus. E quando Jesus ele fala algo muito importante para Pedro, ele diz: Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades do inferno não prevalecerão contra ela. E Jesus entrega nas mãos de Pedro as chaves do reino dos céus. E Deus diz algo muito importante para Pedro: o que eu ligar na terra será ligado também nos céus, e o que eu desligar na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, olha como isso é muito forte.
Deus entrega, através de Jesus, algo muito importante nas mãos de Pedro. Ele entrega as chaves do reino dos céus. A palavra de Deus diz que há pouco tempo, Pedro agora, Jesus dizendo: eu vou para a cruz, eu vou para Jerusalém, eu vou ter que ser humilhado, eu vou ter que ser esbofeteado e vou para a cruz, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. E o mesmo Pedro, ele se coloca na frente de Jesus dizendo: não, Senhor, eu morrerei por você. Não, o Senhor não fará isso. Pedro ainda, ele não entendia as coisas, os mistérios dos céus. Pedro, ele teve uma revelação de Deus, mas ainda ele não estava preparado. Ele não estava preparado para discernir essa revelação, que era uma revelação, futura. E Pedro agora, nega, e Jesus o repreende dizendo: para trás de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas dos céus, mas sim nas coisas da terra. O que Jesus está falando para Pedro, está dizendo: Pedro, você não está entendendo, eu vim sobre a terra para cumprir um propósito do meu Pai. E através de você, Pedro, da autoridade que eu te dei, quando se fala em chaves, se fala em autoridade, em abrir uma porta. E ele está falando literalmente: Pedro, você só vai entender quando você estiver preparado. Olha como isso é interessante e revelador, porque Pedro agora, ele começa a se entristecer e vai saindo do meio dos discípulos. Quando Jesus agora passa pelo Getsemane, Jesus leva Pedro, Tiago e João. Por que Jesus leva 3 homens? Porque eram os homens íntimos, eram os seus intercessores. E Pedro estava ali. Pedro estava ali, mas o grau de guerra espiritual, ministro Adão, era tão grande, que quando Jesus se coloca um pouco à distância para orar, a Bíblia diz que Jesus suava como gotas de sangue, e o anjo do Senhor estava olhando para Jesus. Pedro, Tiago e João estavam dormindo. Deus está alertando nesses dias para que os intercessores dessa última hora, os homens e mulheres de Deus que oram, que estão vivendo esse Getsemane sobre a terra, aonde tudo parou, Deus está falando: ei, esteja atento em oração, intercessão e vigilância, porque vivemos um nível alto de guerra espiritual. Quando se fala em guerra espiritual, não é uma simples guerra. Nós vamos com uma batalha, nós temos que ir para a guerra bem aparelhados, com armas específicas para aquele tipo de terreno. E Deus está nos alertando nesses dias para nós estarmos preparados em oração, intercessão, jejum, consagração, santidade, para que nós possamos vencer este gigante, talvez chamado Covid-19, que parou tudo, parou as igrejas. A igreja está neutralizada, uma grande parte dela, talvez 90%. A perseguição está instalada sobre a terra, essa é a verdade. Mas e nós que somos a igreja, eu e você, como nós estamos essa noite? Estamos tendo revelações do céu, ou estamos apenas apegados às coisas da terra? Jesus está nos abreviando e nos alertando essa noite. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de se apegar em coisas, não há mais tempo de se pegar em pessoas, em coisas materiais. Você quer ter revelação do céu?
ande com Jesus e Ele vai te revelar o sobrenatural desses dias. Chorou, bassuricanta, decanta lá, bassurianda, chorou, bassuricanta. E Pedro, ele vai só entender isso depois do Getsemane, que Jesus é preso, traído por Judas, e é preso, soldados romanos vêm e levam Jesus. Jesus começa a passar o processo de julgamento. Começa o processo, levam Jesus a Pilatos, e Jesus começa ali, e Pedro só andava de longe, acompanhando. E muitos daquelas pessoas, uma mulher olha para Pedro e fala: você é um deles. E Pedro nega Jesus. Depois, em outra situação, eles acusam Pedro de novo: você é um deles, você é um judeu. E Pedro nega Jesus. Pedro se lembra que Jesus tinha falado que antes que o galo cantasse 2 vezes, a terceira vez ele o negaria. Mas algo que Deus quer falar nessa noite, que Deus é um Deus de restauração. E Pedro, ele se afasta agora dos 12. Pedro volta a pescar. Pedro volta. Você já observou? Olha como é forte que o Espírito Santo está falando. Quando muitos se distanciam de Jesus, eles começam a voltar naquilo que eles faziam antes. Olha como é forte. Muitos começam a voltar aonde ele parou no mundo, nas coisas do mundo, e ele começa a olhar para trás. Pedro, ele voltou. Mas Jesus havia falado que no terceiro dia ele ressuscitaria. E no primeiro dia da manhã,